Hoje, a gente vai mergulhar no pensamento de um filósofo que carrega uma fama, digamos, pesada, Arthur Schopenhauer, o grande pessimista. Mas será que essa é a história toda? A gente vai descobrir que por trás de uma visão bem sombria do mundo se esconde uma busca muito profunda por consolo e, quem sabe, uma verdadeira arte de viver. Olha, Schopenhauer já chega sem rodeios. Essa frase joga na mesa o problema central da filosofia dele, a ideia de que viver é, na sua essência, sofrer. É como se a conta da vida nunca fechasse no positivo. Mas de onde vem essa dor toda? Por que essa sensação de um mau negócio? Então, para Schopenhauer, o sofrimento não é um acaso, um desvio no caminho, não. Ele é a regra do jogo. E o grande motor desse sofrimento todo é algo que a gente conhece muito, muito bem: o nosso desejo. Essa imagem do pêndulo é talvez uma das mais geniais dele. Pensa só, quando a gente quer alguma coisa, a gente sofre pela falta dela, é a dor. Aí a gente consegue o que queria, e a satisfação dura o quê? Alguns minutos? Logo em seguida, ou a gente já quer outra coisa, ou, se não quer nada, cai num vazio imenso, o tédio. E pronto. Estamos presos nesse balanço infinito entre a dor de querer e o tédio de já ter conseguido. Ok, se o desejo e o tédio são os sintomas, qual é a doença? Para responder isso, Schopenhauer nos chama para ir mais fundo. A gente precisa sair da superfície da nossa experiência e mergulhar no coração da metafísica dele. É lá que está a verdadeira raiz do problema. A grande sacada de Schopenhauer é que a realidade tem duas faces. O mundo que a gente vê, que a gente toca, que a gente mede, bom, esse não é o mundo real de verdade. É só uma das faces, que ele chama de representação. A outra face, a realidade por trás de tudo, ele chama de vontade. Vamos nos concentrar nesse conceito de vontade. E olha, não é a nossa vontade de escolher o que jantar, é algo muito maior. Pensa nela como uma energia cósmica, um impulso cego, sem razão, que simplesmente quer e quer sem parar. É a força que faz a terra gerar, a planta crescer e, o mais importante, que move os nossos próprios desejos. A gente não tem uma vontade, a gente é uma pequena manifestação dessa vontade gigantesca. E o mundo do nosso dia a dia? Esse é a representação. É como se fosse o palco de um teatro. A nossa mente pega o caos da vontade e organiza tudo bonitinho, em objetos, pessoas, separados no tempo e no espaço. É um mundo de aparências, quase uma ilusão, que esconde a verdadeira natureza caótica da realidade. E aqui a gente vê o contraste bem claro. De um lado, a vontade, a coisa como ela é de verdade, única e racional, a fonte de todo o sofrimento. Do outro, a representação, o fenômeno, o mundo que a gente percebe, com várias coisas, tudo organizadinho pela nossa mente, é o palco onde o sofrimento acontece. E aqui está o pulo do gato. O nosso sofrimento pessoal não é só nosso. Ele é, na verdade, a insatisfação eterna da vontade cósmica se manifestando através da gente. É como se fôssemos pequenas ondas num oceano de desejo que nunca para, achando que somos separados, quando no fundo, somos só uma expressão momentânea dessa força gigantesca. Certo, o diagnóstico é bem sombrio. Parece até uma sentença de prisão perpétua. Mas Schopenhauer não para por aí, não. Ele nos oferece duas rotas de fuga. Uma delas é temporária, um alívio. A outra é um pouco mais definitiva. A primeira rota de fuga é a arte. Quando a gente contempla uma obra de arte, de verdade, por alguns momentos a gente consegue silenciar os gritos da vontade dentro da gente. A gente para de desejar e só observa. E ele até cria uma hierarquia das artes. Lá na base tem a arquitetura, que mostra ideias mais básicas, tipo a gravidade. Subindo, a gente tem a pintura e a poesia, que já revelam a essência das coisas. Mas lá no topo, acima de todas as outras, está a música. E aqui está a ideia mais revolucionária dele sobre a arte. Enquanto as outras artes copiam as ideias por trás do mundo, a música pula essa etapa. Ela é uma cópia direta da própria vontade. É por isso que a música mexe tanto com a gente, de um jeito tão profundo. Quando a gente ouve música, a gente não está vendo uma representação do mundo. A gente está sentindo a pulsação da própria realidade. A arte é um alívio maravilhoso, mas a música acaba, a gente volta para a vida. Para uma libertação mais duradoura, Schopenhauer aponta para um caminho ético, a negação da vontade de viver. E tudo começa com um sentimento muito poderoso, a compaixão. Quando a gente sente compaixão de verdade por outra pessoa,
ou por um animal, acontece uma coisa mágica. Por um instante, aquela barreira entre eu e o outro simplesmente se dissolve. A gente percebe que o sofrimento do outro é o mesmo sofrimento que existe na gente, porque no fim somos todos manifestações da mesma vontade sofredora. A ilusão de que somos indivíduos separados começa a rachar. Mas como é que esse sentimento, essa percepção, se transforma numa forma de salvação? Qual é o próximo passo nesse caminho? É um caminho lógico. Primeiro, a compaixão nos faz enxergar o sofrimento universal. Depois, essa consciência toda gera uma repulsa profunda por essa força que causa tudo isso, a vontade de viver. E essa repulsa leva à negação, que na prática é o ascetismo, a renúncia consciente e voluntária aos desejos que nos mantêm presos nesse ciclo de dor. E o objetivo final não é o suicídio, que para Schopenhauer seria só uma afirmação da vontade, tipo estou brava porque não consegui o que eu queria. Não. O objetivo é alcançar um estado de paz, de quietude, onde a vontade finalmente se cala. É uma libertação da tirania do desejo, um estado que ele compara ao nirvana do budismo, uma filosofia que ele, aliás, admirava profundamente. E isso nos traz de volta ao começo. Quando a gente olha para todo esse percurso, desde o diagnóstico do sofrimento até as saídas pela arte e pela compaixão, a gente percebe que chamar Schopenhauer só de pessimista é muito pouco. Ele oferece um consolo profundo, não por dizer que tudo vai ficar bem, mas por validar nosso sofrimento, por explicar de onde ele vem e principalmente por mostrar que sim, existe um caminho para a tranquilidade. E assim, a gente fica com essa pergunta, que é um paradoxo, né? Será que, ao encarar a realidade de frente, do jeito mais cru e sem falsas esperanças, a filosofia mais pessimista de todas acaba oferecendo a forma mais honesta e talvez por isso mesmo a mais poderosa de consolo para a nossa existência? Fica aí a reflexão.